Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Os irmãos encontraram? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem o homicida. Assim matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amém? Por que vocês estão olhando para nós? Como se fosse o nosso próprio poder? Ou a nossa piedade que tivesse feito este homem andar? Não. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amém? A fé que vem pelo nome do Senhor Jesus. Essa passagem de Atos, capítulo 3, ela ficou muito reconhecida pelo milagre, obviamente, quando Pedro, subindo ao templo, juntamente com João, encontrando ali aquele homem assentado à porta do templo, pedindo esmolas, e Pedro fita nele os olhos e diz: olha para nós. E o homem olhando na expectativa de receber alguma coisa, Pedro diz: não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Essa passagem ficou muito reconhecida porque conta-se que São Francisco de Assis, sendo chamado a Roma, quando ele chega em Roma, visitando ali a Catedral de São Pedro, o Vaticano, diz que ele ficou chocado com a opulência, com a riqueza,
assombrosa com o tamanho daquelas catedrais, a quantidade de ouro, as vestes preciosas, comida farta, aquela opulência, toda aquela riqueza o chocou e lhe causou um grande constrangimento. E o padre que o acompanhava, vendo o seu abatimento, a sua tristeza, o seu constrangimento, diz que o padre virou para ele e disse: olha, irmão, nós agora não precisamos dizer, como disse Pedro e João, que disseram, não temos ouro e prata, porque hoje, graças a Deus, a igreja tem ouro e prata. E São Francisco virou para ele e disse: mas infelizmente, nós não podemos dizer, como disse Pedro e João, levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus. Temos ouro, temos prata, estamos ricos, não precisamos dizer que somos pobres e que temos necessidade. É verdade, mas infelizmente não temos o poder e a autoridade do Espírito Santo. Essa passagem ficou muito conhecida por causa desse fato também. Os apóstolos que eram pobres e que realmente não tinham ouro e prata, e que, acima de tudo, preste atenção, entenderam que uma mera esmola, uma ajuda financeira, não resolveria o problema daquele homem. Quem dera, meus irmãos, que os problemas humanos acontecessem nessa esfera e nessa dinâmica da vida econômica. Quem dera que os nossos problemas fossem financeiros. Quem dera que os nossos problemas, por maiores que fossem, se resumissem a questões de saúde. Mas nós temos problemas muito maiores do que problemas econômicos, do que problemas financeiros. O maior problema que assola, que destrói, que se abate sobre a humanidade, é o afastamento de Deus, é o distanciamento de Deus, da vida de Deus, da comunhão com Deus e, principalmente, de desfrutar da graça de Deus. Esse é o maior problema do ser humano. Mas vamos lá ao texto. Não quero de forma alguma minorar a situação de quem sofre, ou tratar de uma forma maldosa a dor e o sofrimento de quem passa por uma adversidade, porque para mim não existe situação mais deplorável do que a situação daquele que vive de esmolas. Embora entenda que os problemas econômicos não sejam os maiores problemas do ser humano e da sociedade, também entendo que problemas econômicos e financeiros podem causar corrupção moral. Pais que vendem suas filhas à prostituição, mães que vendem as suas filhas, que incentivam, que colocam na rua, nas esquinas, na beira da estrada para poder se prostituírem porque não têm o que comer. Esse homem estava numa situação deplorável, miserável. Era colocado à porta do templo para poder estender as mãos e pedir esmolas. E por que ele pedia à porta do templo? Certamente por causa do fluxo de pessoas, mas também pelo fato de que naquele lugar, à porta do templo, as pessoas que vão ao templo em busca de Deus, elas estão mais sensibilizadas, elas são mais tocadas e mais quebrantadas, e a probabilidade de se obter alguma esmola e alguma coisa na porta do templo, com certeza, era muito maior do que em qualquer outro lugar. Por isso que, geralmente, a porta de templos, de locais religiosos,
há também uma grande quantidade de miseráveis, pedintes e pessoas que vivem de pedir esmolas. Eu tenho para mim que quando a pessoa chega nessa posição de sobreviver, pedindo, recebendo esmolas, eu acho que ela desceu no mais baixo degrau da dignidade de um ser humano. Quando alguém não tem condições de ganhar o seu próprio pão pelo seu próprio esforço. Quando alguém não tem condições de trabalhar. Quando alguém tem que passar todo dia óleo de peroba na cara até ficar com a cara de pau e não ter mais vergonha de pedir. É porque a situação se tornou deplorável não apenas em termos financeiros, econômicos, mas também em termos morais. O caráter, a dignidade, a humanidade também lhe foi roubada. No pedir esmola, no depender dos outros, dessa forma, ser coberto de andrajos, ser carregado, colocado à porta de um templo, estender as mãos pedindo alguma coisa de alguém, esperando favores dos outros, corrói a alma, a dignidade, a hombridade, o senso de humanidade. E assim era a situação desse homem. Pobre, aleijado, dependente, que vivia de esmola dos outros. Mal sabia ele que aquele dia seria o grande dia da sua vida e da sua existência. Mal sabia ele, naquele dia rotineiro, de uma rotina de ficar à porta do templo, de uma rotina de pedir, mal sabia ele que aquele seria o grande dia da sua vida, da sua existência, onde a sua dignidade seria resgatada, onde a sua saúde, a sua dignidade, a sua humanidade seria completamente resgatada. Eu imagino que, ao sair de casa e ser levado para a porta do templo, na sua imaginação seria mais um dia como outro dia. Mas aquele foi o grande dia da sua vida, porque naquele dia ele teve um encontro com Jesus, ele teve um encontro com a fé em Jesus, a fé verdadeira, a fé genuína, e a sua vida foi completamente transformada. Quando alguém olha para Jesus, nessa perspectiva de fé, entendendo que Jesus é o Filho de Deus, entendendo que Jesus morreu, crucificado, mas ressuscitou, está vivo, tem todo o poder e toda a autoridade. Quando alguém olha para Jesus com esse olhar de fé, com essa certeza, com essa convicção, pode ter certeza que a vida dele vai ser mudada. Um resgate vai acontecer. Porque o Senhor Jesus é o único que pode fazer isso. Não tem mais ninguém que possa fazer algo assim. No texto nós encontramos duas expressões, olha para nós, e paradoxalmente depois eles dizem, por que vocês estão olhando para nós? Perceberam isso no texto? Num primeiro momento, Pedro chega com João junto ali do coxo e diz, olha para nós. E ele olha. Não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Nós temos a graça de Deus, nós temos o poder de Deus, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. E isso que nós temos, nós te damos, levanta-te e anda. E o homem levantou e ficou completamente curado. E depois, aquele povo, aquela multidão curiosa, se acercam deles e começam a olhá-los como se fossem eles
a causa primária do acontecimento, como se fossem eles o centro de onde saiu aquela força, aquela energia transformadora. E eles então dizem: por que vocês estão olhando para nós? Não fomos nós, não foi a nossa piedade, não foi poder nosso, mas o poder que emanou, que curou, que transformou, é o poder que emana da autoridade do nome do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi aqui na igreja, e volta e meia eu conto ela e replico, repito, nos casamentos, em alguns momentos. Ela foi contada aqui por um missionário numa das nossas conferências. Ele disse que morava nos Estados Unidos, e quando chega por volta dos 16 anos, os filhos são enviados para a universidade. E o tempo foi passando e chegou o dia e a hora de levar o filho, o garoto, para a universidade. E no dia de ir embora, arruma a mala. Imagina, quem já viu os filhos partirem, né? Que dor que é. Pegar as peças de roupa no guarda-roupa, colocar dentro da mala, entregar o filho à vida, à graça de Deus, aos cuidados de Deus, alguns a milhares de quilômetros de distância. Enfim, chegou o dia de levar o menino para a escola. E aquela manhã já foi uma manhã incômoda, para a família toda, para ele, para os irmãos, para os pais. Colocaram as malas dentro do carro, entraram dentro do carro, viajaram 4 horas de distância, e à medida que a distância ia aumentando de casa, o menino ia ficando mais cabisbaixo, mais abatido, mais inseguro. E quando param na porta da escola e chega a hora do garoto sair, e o menino não aguenta, de bulho em lágrimas, começa a chorar. E o pai e a mãe ficam sem saber o que fazer. Não pode voltar para trás. Tem que seguir adiante. Se amolecer, estraga, né? Aí o pai chama o filho no canto e diz assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você pensar em desistir, olha para o Senhor Jesus. Olha para o Senhor Jesus. Todas as vezes que você pensar em desistir, olha para o Senhor Jesus. E ele disse que aquilo levantou o ânimo do filho. Ele entrou para dentro da escola, tocou a sua vida, realizou os seus estudos e foi embora. Mas se tem uma coisa que nós deveríamos ensinar aos nossos filhos é: olha para o Senhor Jesus. Se tem uma coisa que nós deveríamos aprender e ensinar na igreja uns aos outros é: olha para o Senhor Jesus. E foi exatamente o que Pedro e João fizeram naquele momento. Eles sabiam e deixaram muito claro que eles não tinham poder e nem autoridade diante daquele problema e diante daquela complexidade. Eu fico besta com a arrogância de alguns pais que não soltam o cabo da nau, que não têm a coragem de dizer: meu filho, vamos olhar para Jesus. Minha filha, vamos confiar no Senhor Jesus. Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar com você. Eu não sei por quanto tempo eu vou poder cuidar de você. Então, o quanto antes você aprender a confiar,
naquele que não morre, que não passa, que não caduca, mas que sobrevive por toda a eternidade, vai ser melhor para você e para mim também. Mas nós ensinamos os filhos a olhar para o dinheiro, olhar para os estudos, olhar para a segurança profissional, olhar para a igreja, olhar para homens, mas não os ensinamos a olhar para o Senhor Jesus. Vocês acham que vocês estão olhando para nós? Vocês acham que foi pelo nosso próprio poder ou por nossa piedade que esse homem foi curado? Não, ele foi curado pelo Senhor Jesus. Ele foi curado por esse que vocês mataram, crucificaram, cumprindo o propósito de Deus. Foi o nome de Jesus. Foi o poder do Senhor Jesus que o restaurou. É interessante essa loucura e essa fragilidade nossa humana, né? Que a gente corre de um lado para o outro e se debate, vai atrás de fulano, de ciclano, de beltrano, e telefona e busca, e não olhamos para Jesus. Meu filho, todas as vezes que você pensar em desistir, olha para o Senhor Jesus. Olha para o Senhor Jesus, porque dele emana poder, graça e autoridade. Quando vou fazer um casamento, que eu antes converso com os meninos, ou até mesmo na hora do casamento, com quase 30 anos de casamento, a única coisa que eu posso dizer para eles é: se em algum momento você pensar em desistir, olha para o Senhor Jesus. Porque não tem outro, irmãos. Casamento é uma coisa tão complexa. Você ajuntar duas pessoas de criações diferentes, de hábitos diferentes, de famílias tão diferentes, e fazer esse negócio dar certo. Não tem homem que pode fazer isso. Mas Jesus pode. A graça de Jesus, a presença de Jesus, o poder de Jesus, o milagre de Jesus, o perdão de Jesus, a ação do Espírito Santo de Jesus na nossa vida e no nosso coração, quando nós olhamos para Ele, nós podemos e nós conseguimos. Infelizmente, hoje tem muita gente desistindo da vida. Eu sei que tem muita gente que a vida é tão difícil quanto a vida desse coxo que precisava de esmolas. Deus me deu graça, me deu sensibilidade por temperamento de entender a dor dos outros. Eu sei que para alguns, o amanhecer de cada dia é um fardo. Tem alguns que já estão no limite das suas forças, debatendo nos últimos suspiros, não aguentando mais o peso, a vida se transformou num fardo, não enxerga mais saída, não tem mais forças para viver, não quer viver, a vida não está valendo mais a pena. E a única coisa que eu posso lhe dizer nessa noite, com base na palavra de Deus, nos que nós estamos lendo aqui, naquilo que nós cremos, é: olha para o Senhor Jesus. Para de olhar para as circunstâncias e olha para o Senhor Jesus. Deposita a sua fé no Senhor Jesus, porque foi a fé no nome do Senhor Jesus que restaurou esse homem. Mas é enorme a quantidade de pessoas desistindo da vida, que ligou a vida como que num piloto automático e deixa levar. Não tem mais força, não tem energia, não quer mais tomar decisões, não tem forças para tomar decisões. Se sente num labirinto sem saída, não vê saída, não enxerga saída. Deixa eu te dizer uma coisa: tem saída.
Olha para o Senhor Jesus. Olha para o Senhor Jesus. Confia a Ele a tua vida. Deposita a sua esperança nas mãos do Senhor Jesus. Tem saída, tem solução. Jesus ainda faz milagres. Jesus continua vivo. Tem todo o poder e toda a autoridade. Ele não está morto. Não está naquele túmulo. Não está pendurado no madeiro. Morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, está vivo, tem todo o poder, tem toda a autoridade. Por isso nós podemos olhar para Ele, porque aqueles que olham para Jesus não são envergonhados. Todos nós temos as nossas dores, as nossas angústias, as nossas incertezas, os nossos temores. Eu, mais do que ninguém, tenho os meus temores, as minhas incertezas, as minhas angústias. Eu me lembro que num dia, nem sei qual eram os motivos, o que era, mas estava muito abatido. Abatido, assim, triste, angustiado, aquela nuvem negra em cima. Eu acordei de madrugada, não intencionalmente, sem intenção nenhuma, acordei de madrugada e continuava triste depois de algumas poucas horas de sono. E fui para o meu cantinho lá de oração e comecei a orar, clamar a Deus, tentando olhar para Deus, tentando olhar para Jesus. E de repente eu abro a Bíblia e começo a ler, e não me lembro agora qual é o salmo, mas sei que está lá. Estava escrito assim: contemplai-o e sereis iluminados. Ah, o céu rasgou. A graça de Deus derramou-se sobre mim. Aquela tristeza, aquele abatimento, aquela angústia desapareceu, irmãos. Bastou uma palavra do Senhor: contemplai-o. Contemplai-o e sereis iluminados. Olhai para Ele e sereis iluminados. Contemplem, olhem para Ele, olhem para Jesus. Meu filho, todas as vezes que você pensar em desistir, olha para o Senhor Jesus. Olha para o Senhor Jesus. Às vezes, a enfermidade se abate sobre nós, rouba a nossa força, rouba a nossa energia, rouba a nossa disposição, e nós ficamos naturalmente abatidos e, consequentemente, espiritualmente também abatidos. Mas essa é a melhor hora, é o melhor momento para nós olharmos para o Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus. Olha para o Senhor Jesus. No temor, na incerteza, na angústia, na falta de solução. Quando a gente pensa que não tem mais saída, tem saída sim. Não tem saída na igreja, não tem saída no pastor, não tem saída no irmão, não tem saída no dinheiro, mas quando a gente olha para o Senhor Jesus, tem saída. Quando nós olhamos para Ele, quando nós o contemplamos, tem saída. Quantos pais incertos, inseguros quanto ao futuro dos seus filhos? Eu tenho os meus. Vivo os mesmos temores, as mesmas incertezas. Mas se o meu projeto, que era um projeto de vida, que era uma lástima, que tinha de tudo para dar errado, quando eu olhei para Jesus, a minha vida foi transformada, obteve rumo e direcionamento, foi ordenada, quanto mais a vida dos nossos filhos, meus irmãos. O que nos falta é olhar para Jesus, ensiná-los a olhar para Jesus. Vamos olhar para o Senhor Jesus. Me lembro, já contei aqui também, mas achei muito marcante e oportuno, pastor John MacArthur, pastor muito conhecido nos Estados Unidos, Bíblia comentada, livros escritos,
programa de televisão, igreja de mais 10 mil membros na Califórnia. Um dia diz que bate à porta do seu escritório um médico muito rico, mas com a vida completamente destruída. E aquele médico chega e diz para ele: olha, eu estou vindo aqui com uma última solução. Já procurei tudo que eu podia procurar. E se você não resolver o meu problema, eu não sei o que vai ser de mim. Ele teve a coragem, irmãos, é o que nos falta. Ele teve a coragem, a hombridade, a ousadia e também a integridade de dizer para aquele médico: sinto muito, mas você veio na pessoa errada. Não posso fazer nada por você. E quem conhece essas culturas, né, do norte, como diz o Dr. Maximino, esses indivíduos do norte, sabe o quanto eles são frios, né, e diretos no que tem que falar. Meu amigo, não posso fazer nada por você. Ele viu o semblante caído daquele médico, mas ele foi na estante, pegou uma Bíblia, colocou na mão daquele homem e lhe disse: mas eu sei quem pode te ajudar. Eu sei quem pode te ajudar. Leia o Evangelho de João e você vai descobrir aí o Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para Jesus, quando nós fixamos nossos olhos em Jesus, a nossa vida é completamente transformada. Amém? Às vezes sem prata, sem ouro, mas se nós tivermos a presença de Deus, a alegria do Espírito Santo, o poder de Deus na nossa vida, nós seremos curados, transformados e nos levantaremos para viver para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém?